Boa tarde, meu povo. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Boa tarde. Tranquilos. Tinha 119 alunos, aliás, tinha 121. 10 já saíram da sala. Só quero descobrir quem são. A galera pensa que só existe biologia, né? Pois bem, né, pessoal? Dando sequência aqui. Apesar de alguns fugirem da aula, estão matando. Vou ver se eu descubro quem são. Fazer o compartilhamento com o Danilo, ver quem são que Boa fugiu da aula. tarde. Depois eu descubro. Da raio da certo. Se a gente vai retomar no que a gente começou ontem, eu vou compartilhar logo a tela com vocês, para a gente não perder tempo. Professor, Nem respirar, hoje nem vai falar. ser. Vai continuar, Hoje a de gente vai onde... continuar. Isso, Hoje a vai gente vai continuar. continuar com regra de três ou função? Porque eu vi o slide aí vi o nome função. Isso, continua com o de 3, aí depois a gente, se der tempo, a gente vai iniciar a função. Ai, Acho que meu vai dar, a Deus. gente vai iniciar um pouco de função. Pronto, a gente parou nesse slide aqui, né? Foi na segunda questão que vocês fizeram, eu creio que fizeram, né? Que é uma das questões das atividades, né? A gente vai agora para o próximo slide. O próximo slide é um exemplo que eu vou resolver para vocês, onde o exemplo diz que Eduardo comprou 3 camisas e pagou R$ 120. Quanto ele pagaria se comprasse 5 camisas do mesmo tipo e preço? Então, a primeira coisa que a gente deve analisar é se é um problema de grandeza diretamente proporcional ou inversamente proporcional. Então, vamos para o próximo slide. Então, de novo, né? O Eduardo comprou 3 camisas por 120. Ele pagou, quanto pagaria se comprasse 5 camisas? Isso aqui dá para fazer até mentalmente, né? Quem recebeu a jogada aí dá para fazer mentalmente. Aí, usando o esqueminha que a gente... Aí, a gente já fez. Usando o esquemazinho aí da tabela, né? A gente coloca uma coluna para camisas, outra para o preço. Com 3 camisas, se ele comprar 3 camisas, ele vai pagar 120. Se ele comprar 5, vai pagar X reais. Ora, se eu dobrar a quantidade de camisas comprada, o que vai acontecer com o preço? Também vai dobrar. Se uma grandeza cresce e a outra também cresce na mesma proporção, é um caso de grandeza diretamente proporcional. Então, verificado isso, é só montar a proporçãozinha e multiplicar em cruz, né? E pronto. Aqui, né? As setinhas, lembrar das setinhas quando estiver fazendo a tabelinha, mesmo sentido, isso quer dizer que são diretamente proporcionais. Agora vamos montar a proporção, olha só, voltando. 3 sobre 5 é a primeira fração, iguala com 120 sobre x, é a segunda. Então, 3 sobre 5 é igual a 120 sobre x. Multiplicando em cruz, você vai ter 3 vezes x, que é 3x, e 5 vezes 120, está aqui. 5 vezes 120. Isolando o x, esse 3 passa dividindo. Ele vai passar dividindo e fica 120 vezes 5 dividido por 3. Poderia multiplicar 120 vezes 5, se quiser, tá? Eu não quis multiplicar. Multipliquei depois. 120 vezes 5, 600. Repetiu 3. 600 dividido por 3, 200. Aí o Daniel já disse de cara que era 200, né? Se a gente voltar lá no slide, de fato é. Se eu compro 3 camisas por R$ 120, por quanto é que sai uma camisa? Por 40, né? Se eu dividir por 3. Então, isso aqui é bem fácil. Uma camisa é 40, 5 vai ser 200. Então, daria para fazer também dessa maneira. Bem tranquilo. Pronto, fez aqui. Logo, o Eduardo pagaria R$ 200 pelas camisas. Agora, vejo vocês. Vamos lá, 7 minutinhos para tentar fazer a terceira questão do exercício. Exercício da aula 9. Estou marcando. 7 minutos. Vamos lá, Rocha.
Uma dificuldade aí, galera? Tô vendo algumas respostas aí que parece estar correto. Sim, é bom trabalhar sempre no mesmo tempo, na mesma unidade de medida, né? No caso aí, se tiver em minutos é melhor, pode ser. Mas como está tudo hora, não precisa não. Tá? 2,5 horas e 6 horas, pode trabalhar com 2,5. Não, não, pode fazer normal. Até porque tá 2,5 horas, né? 2 horas e meia, tranquilo. Bem, pessoal, parece que estão acertando a questão, viu? Assim, pessoal, o prazo para entregar com as atividades das semanas anteriores, que são 15 questões, se não me engano, é até quarta-feira, tá? Só para lembrar novamente. Alguém está encontrando dificuldade na questão? Dificulta os cálculos, Lucas. Não precisa converter em minutos, não, Lucas. Pode trabalhar com 2,5, tá tudo em horas, cara. Já tá tudo em horas, a não ser que tivesse o tempo em minutos e o outro em horas. A gente tem que trabalhar tudo com a mesma unidade. Duzentos e quarenta e cinco. Não, reveja os cálculos. A maioria está encontrando 168. Algum erro de cálculo mesmo, Franklin. Rapaz, cuidar com esse negócio de casa, a gente já trabalhou isso. Vai fazer divisão, tu multiplica por 10 para poder eliminar a vírgula, né? Multiplica por 10 dos dois lados, dividendo e o divisor.
Você armou certo, é para ter dado o que o pessoal encontrou. Acho que foi sua divisão por 2,5, viu? Cuidado. Reveja sua divisão. Rapaz, cuidado com a divisão com vírgula, galera. Naldo até montou aí, tá dando até peça já, o Naldo. Rapaz, Naldo, pare com isso, mas. Vamos lá, pessoal. Acho que já deu tempo, já foram 7 minutos, então quem fez, fez. Quem não fez, vai fazer depois, né? A gente vai pro próximo exemplo. Então já foi uma ajuda, né? Com os comentários aí dos colegas, deu para ajudar quem não tá com dificuldade. Então, próximo exemplo aqui. O exemplo 4, para a gente ir para o exercício 4. Não, Carlos, está incorreto. A maioria está dando 168. Verifica aí, o que tu fez de errado? Foi a multiplicação ou a divisão? Armou direitinho? Colocou hora embaixo de horas, para outra coisa lá, páginas, né? Páginas embaixo de páginas e horas embaixo de horas. Tenha cuidado. Cada grandeza embaixo da outra. Tipo aqui, ó. Olha aqui a tabelinha. Camisas, os valores embaixo do outro. Preço, valores embaixo do outro. Depois aqui arma as frações. Vamos lá. Esse exemplo 4 diz o seguinte. Um operário, ou melhor, uma equipe de operários, trabalhando 8 horas por dia, realizou determinada obra em 20 dias. Se o número de horas de serviço for reduzido para 5 horas, em que prazo essa equipe fará o mesmo trabalho? Então, nós temos o pessoal trabalhando 8 horas por dia, realizou o trabalho em 20 dias, a obra, né? E se esse serviço for reduzido em 5 horas para 5 horas por dia, em quanto tempo ele vai terminar esse trabalho? Então, vamos lá, vamos montar o esqueminha, né? Os dados. Primeira coluna, hora por dia trabalhada, é a primeira coluna, que eu estou passando a borracha em cima. Trabalhando 8 horas por dia, ele consegue terminar a obra em 20 dias, que é o prazo, na outra coluna, prazo para o término da obra. Agora, se trabalhar 5 horas, em quanto tempo vai terminar? Primeira coisa, verificar se é diretamente ou inversamente proporcional. Olha só, se tu trabalha 8 horas e realiza o serviço, acaba o serviço, a obra em 20 dias, se em vez de 8, tu trabalhasse 16 horas, para quantos dias ia terminar a obra? Com quantos dias? Hein, galera? Se em vez de 8 dias, eu dobrasse a quantidade de dias. 40. 40. Presta atenção. Olha só, nós temos uma 10. obra. 10. 10 tem. 10. Então, de novo, né? Vai dividir pelo 2. E se eu trabalho 8 horas por dia, faço um serviço, termino uma obra em 20 dias, então se eu dobrar minha carga horária de trabalho, trabalhando 16 horas por dia, a obra vai ser terminada em 10 dias, ou seja, vai cair pela metade, vai ser dividida por 2, tá? Então, são grandezas inversamente proporcional, ou seja, uma setinha para cima, outra setinha para baixo. Se é grandeza inversamente proporcional, você vai ter que inverter a fração que não tem um x, que é essa aqui, ó. Quando for montar a proposição, em vez de colocar 8 sobre 5, vai colocar 5 sobre 8, tá? Porque são inversas. Fração que não tem um x. Desse jeito aqui. No caso, 8, só voltando lá, era 8 sobre 5, ele inverteu foi a do x aqui, tá? Deixa eu conferir aqui, eu fiz errado. X sobre 20. Aí inverteu a do x. Mas o ideal, pessoal, é que mantenha o x sem mexer, tá? Aqui não vai alterar nada. Mas o ideal é manter aqui tem um x do mesmo jeito. Aí ele inverteu aqui tem um x, mas vai dar a mesma coisa. Aí inverteu a fração que tem um x, ficou o x em cima e o 20 embaixo. Lá seria o quê? 20 sobre x. Como é inverso, ele quis inverter esse lado aqui. Esse lado aqui tem um x. Inverteu. Inverte uma das frações, né? X sobre 20 iguala com a outra. 8 sobre 5. Só inverte uma das frações. Usando a propriedade, 5 vezes x é 5x. 8 vezes 20, aqui. 5 está multiplicando x, isola o x, passa o 5 dividindo. O 8 vezes 20, 160.
160 dividido por 5 dá 32. De outra maneira, como é que a gente faria isso? Do jeito que o Daniel comentou ontem. Lembrando que quando são inversamente proporcional, se você multiplicar uma grandeza pelo seu respectivo, vai dar sempre um valor constante. Então, se você multiplicar 8 vezes 20, vai ser a mesma coisa que 5 vezes x. Aí fica 8 vezes 20, 160. Esse x aqui do 5, esse 5 do x vai dividir, né? Aí fica 160 sobre 5, que dá os mesmos 32 lá do slide seguinte. Outra maneira é multiplicando direto. Então, 32 dias foi o resultado. Agora, é a vez de vocês. Verifique aí se é direta ou se é inversa. E 7 minutinhos. Grandeza inversa. Cinco horas. Dois pedreiros trabalhando juntos conseguiram construir um certo muro em 5 horas. Moleza, não foi isso aí? Moleza, pessoal, molezinha. Bem, vamos participar, meu povo, no chat aí, vamos lá colocar a resposta. Eita, hein, tu vai lançar essa atividade no Google Classroom? Já está lançado, lancei agora por volta de 1 hora, das Ah, tá 13 bom. horas. Obrigada. E também postei Professor, no grupo também, viu? No grupo também foi postado. professor, Pode Tá ok. dizer. são só 4 questões? É, da de ontem sim. Tá. Tá pouca, né? Tô muito generoso, tem que aumentar isso aí para umas 40. Não tá ótimo desse jeito. Não, tá pouco, só 4, tem que aumentar aí consideravelmente. Uma razão aí de 10, né?
Sim, pronto, né? Você acha que já deu, né? Então, pessoal, volta lá para o primeiro slide, quero mostrar um negócio a vocês. Acho que já deu aí, o pessoal tá fera. Carlos disse que é 40, né, Carlos? Entendi, Carlos. Voltando lá para o primeiro slide dessa mesma aula, vocês estão conseguindo ver aí, né? É, nessa tabelinha a gente tinha a quantidade de gasolina e o preço, né? Ou seja, o preço depende da quantidade de litros que é colocado no tanque, né? Assim, então, quanto mais litros eu colocar, mais eu vou pagar. Então, esse preço depende da quantidade de litros, né? Ou seja, são variáveis dependentes. Então, e também, se a gente olhar aqui pelos dados da tabelinha, se eu quisesse encontrar uma fórmula para expressar isso aqui, já que a gente viu, né? Se você fizer a razão entre duas grandezas, entre dois valores correspondentes, vai dar sempre o mesmo valor. Se você pegar o 4,50 e dividir por 1, dá 4,50. Se você pegar o 9 e dividir por 2, dá 4,50. Se você pegar... Como é? Como é, Yasmin? Não, Yasmin, essas 4 foi da aula de ontem. Tá lá no Google, Google Sala de Aula, tá? Tá como atividade da aula nova. Se você pegar 3 litros, vai pagar... Aliás, se pegar 3,50 e dividir por 3, vai dar 4,50. Ou seja, vai dar sempre uma mesma razão. Com isso, se a gente chamar, como eu falei ontem, chamar isso aqui, chamar essa grandeza litro de gasolina de X e essa grandeza quantidade a pagar de Y, e fizer essa divisão de Y por X, vai dar sempre um valor K. A gente viu ontem. Então, se a gente isolar o Y, o que é que eu teria? Y igual, esse X passa multiplicando lá. Igual a K vezes X. Ou XK, tanto faz, tá? KX. Que até no próximo slide ele usa essa notação aqui, ó, y igual a x, tá? Então, a gente poderia expressar esses valores dessa tabela através de uma fórmula. Por exemplo, se eu quisesse descobrir quanto eu iria pagar com 50 litros, é só fazer o seguinte, deixa eu apagar. Quanto é que eu ia pagar colocando 50 litros? A fórmula é essa aqui, y igual a kx. E esse casinho, a gente verificou que é a razão entre as grandezas, né, que é sempre a mesma, que é 4,50. Então, essa fórmula poderia ficar assim, ó, 4,50 vezes o x. Então, você teria essa formulazinha. Essa formulazinha aqui nada mais é do que uma função. Ou seja, o preço a pagar é função da quantidade X de litros que você vai colocar no tanque. Repete, por favor. De novo. Aqui, Naldo, esse K, Naldo, entendeu que ele é 4,50? De onde é que veio o K? De novo aqui. Se você pegar 4,50 dividir para 1, dá 4,50. Pegar R$ 9 e dividir para 2, 4,50. Pegar 13,50 e dividir para 3, 4,50. Pegar 18 e dividir para 4, 4,50. É por isso que essas duas grandezas são diretamente proporcionais. Se uma aumenta, a outra também aumenta, a mesma proporção. E a razão entre elas é sempre o mesmo valor. No caso aqui, 4,50. Que a gente chamou de K. Aí, como a razão que eu tinha feito anteriormente, assim, né? Deixa eu voltar no início. Se a gente pegar a grandeza total a pagar, que eu chamei de Y, dividir pela quantidade de litros que eu chamei de X, vai dar sempre o mesmo valor. Y sobre X é igual a K, que é sempre um valor constante, K de constante. Isolando o Y, você vai ter essa nova formulazinha aqui, ó. Passa o X multiplicando o K, aí fica X vezes K ou K vezes X, tá? Tanto faz. A ordem que não vai alterar nada antes. E esse casinho aqui, a gente viu que no caso do problema da tabela, é 4,50. Tudo bem, Naldo? Deixa eu ajeitar aqui. Por enquanto, ok. Então, o Y vai ser K vezes X, onde o K é o 4,50, nesse caso. Vezes alguém, que é o X. Aí, por exemplo,
Se eu quero saber, o Y é o preço, tá? Ou seja, o Y, que é o preço, ele é uma função, ele é função de quem? Do X, que é a quantidade de litros de gasolina. Ou seja, para você obter o preço, que é o Y, vai depender da quantidade de litros de gasolina, que é o X. Por Então, exemplo, professor, oi. se não tivesse o preço do 9, né, ali, se não tivesse o número 9, aí eu só precisava fazer essa fórmula e descobria, certo? Vamos fazer assim, vamos tentar descobrir quanto é que você paga por 9 litros de gasolina. 9 não, vou pegar um valor mais fácil. Por 8 litros de gasolina. Pronto, aqui a gente tem 1, 2, 4 e 3 e... Aliás, 1, 2, 3 e 4. Agora, se você fosse colocar 8 litros de gasolina lá na sua moto, como é que ficaria? Seria o quê? 4,50 sem a fórmula. Seria como? 4,50. Se 1 litro é 4,50, quanto é que custa 8 litros? 4,50 vezes 8, né? Sem a fórmula. Só raciocinando mesmo. Hein, Naldo? Vamos lá, Naldo. 1 litro não é Sim, deu 4,50? para entender. Pronto. Então, usando a fórmula, que quer saber quem é o preço Y, seria 4,50 aqui, ó. É a mesma coisa, aliás, né? Olha só. E o X aqui são 8 litros. Aí isso vai dar 4,50 vezes 8, dá 36. Então, seria pagar R$ 36. Ou seja, uma grandeza depende da outra. Ou seja, isso aqui tem tudo a ver com função. O Y é função O Y do... depende do X, né? Isso, o Y é função do X, ele depende do X. Então, isso aqui é uma função, porque são grandezas que se relacionam. Ou seja, para cada X existe um único Y. Olha só, vamos aqui, olhar a tabela de novo. Se para o X igual a 1, só vai existir 4,50, que é o correspondente a ele. Para X igual a 2, só vai existir o 9. Para X igual a 3, só vai existir o 3,50. E para X igual a 4, só vai existir o R$ 18. Então, isso é um exemplo de função, pessoal. Não deixe de ser uma função. Agora, eu vou trazer esse exemplo aqui para o quadro. Quero mostrar uma coisa a vocês. Vou tentar focar a câmera. Conseguindo ver aí, galera? Aqui é a luz. Sim. Aí? Beleza. Olha só, esse mesmo probleminha é do quadro. A gente tem a quantidade de gasolina em uma coluna e a quantidade a pagar em reais. Então, a gente pode transformar isso pegar esses dados e transportar para o plano cartesiano. O plano cartesiano vocês já conhecem. Ele é formado pelo eixo X na horizontal e pelo eixo Y na vertical. E cada valor desse aqui, por exemplo, 1 corresponde ao 4,50. Você pode transformar em pares ordenados. Ou seja, 1 e 4,50. Ponto em vírgula, eu coloco o ponto em vírgula para separar, tá? Isso é um par ordenado. Isso é um ponto no plano cartesiano. Por exemplo, 2 e 9 é outro par ordenado. 2 e 9. Assim por diante. Então, esses pares ordenados a gente pode marcar aqui no gráfico e pode expressar de outra maneira, além da tabela. A gente pode expressar no gráfico do plano cartesiano. Eu já fiz aqui, né? Quando você comprar um litro de gasolina, você vai pagar 4,50. No eixo X, eu coloquei os litros de gasolina a pagar. Aliás, vai colocar. E no eixo Y, o preço a ser pago. Então, se você coloca 1 litro, você vai pagar 4,50. Então, tá aqui o X, do 1 do X, corresponde a 4,5 no litro. Aí marca o ponto bem aqui em cima. Está marcado. Esse ponto é o par ordenado 1 e 4,50. Se você colocar nenhum litro de gasolina, você vai pagar o quê? Não colocar nada. Não vai pagar nada, né? Então, esse ponto aqui seria o 0,0, na origem. Se não colocou nenhum ponto, nenhum litro, não vai pagar nada. Se colocar 2 litros, vai pagar R$ 9. A respondente é 9. Se colocar 3, a respondente é 3,50. Então, assim por diante.
Esse gráfico de vermelho, pessoal, ele é determinado por uma fórmula. Que fórmula é essa? A gente acabou de ver no slide. É exatamente essa. Y igual 4,5x vezes o x. Então, essa reta vermelha, ela é expressa por essa equaçãozinha. Y igual a 4,5 vezes o x. Percebam que ela é crescente, né? Está no primeiro quadrante. E a tendência é crescer, né? Quanto mais litros a gente colocar, mais vai subir o valor. Então, a tendência dela é sempre ir acima. Tudo bem? Voltar aqui para o slide. Pronto, então ali a gente viu, pessoal, esses valores sendo representados no gráfico, no plano cartesiano. Agora a gente vai representar no gráfico esse valor, esse exemplo aqui, tá? Daqui foi de grandeza inversamente proporcional. Deixa eu apagar aqui, só um instante. No caso desse exemplo, vocês percebem que são uma grandeza cresce e a outra decresce. Então, deixa eu expressar aqui os valores. Número de alunos. Menos 2, 4, 6. E número de livros, né? Livros. Aí o exemplo é esse, eu vou compartilhar com vocês de novo. Então, esse outro exemplo, a gente tinha a quantidade de alunos e quantidade de livros que cada um iria receber, né? Que o professor foi distribuir e tal. Um exemplo de investimento proporcional. Aí, se a gente for construir um gráfico para isso, como é que ficaria? Vai ter aqui o X, que vai ser a quantidade de alunos, tá? Alunos. E Y livros que cada um vai receber. Vou colocar só o livro. Olha só. 2 alunos recebem 12 livros. Vou colocar o 2 aqui, 2, 4, 6. 2 alunos recebem 12 livros, lá em cima. É só fazer a junção, você vai ter o primeiro ponto. 2 alunos recebem 12 pontos. Então, vai ter essa relaçãozinha aqui. 4 alunos recebem 6 livros. São 4, 4 e 6. São 4, 6 vem aqui no meio. 4, 6. E 6 alunos recebem 4. Então, 6 vai fazer o par com 4. Então, nós temos esses 3 pontos. Percebam que ela começa onde? Começa no par ordenado 2 e... O gráfico começa no par ordenado 2 e 12. Que seria esse aqui. Começa vindo aqui, o início dele. Aqui. A tendência desse gráfico é sair para onde? Sempre para baixo, né? Está sempre decrescendo. Ele vem de baixo para cima, porque ele iniciou aqui, tá? Então, o gráfico desse exemplo ficaria desse jeito. E esse exemplo, a gente viu que a função dele ficaria, vamos encontrar a razão. Aliás, a razão é inversa. Né? Quando duas grandezas são inversas, acontece o seguinte, ó, você multiplicar isso vezes isso,
2 vezes 12, 24. 4 vezes 6, 24. 6 vezes 4, 24. Ou seja, quando duas grandezas são inversas, os valores correspondentes às grandezas multiplicadas vão dar sempre o mesmo valor. Ou seja, se aqui for x, se aqui for y, quando você multiplica x vezes y, isso vai dar sempre o mesmo valor, que a gente chama de k. Organizando essa fórmula, quem seria o y? Y seria k dividido por x. Tá? No caso aqui, o k é o 24, né? Que é o mesmo, que é sempre o mesmo valor. Essa função aqui, vamos só conferir se o k é 24 mesmo. Se x for 2, então ficaria o quê? Y igual a 24, que é o k, tá? Dividido por 2, que é quanto? 12. De fato, receberá 12 livros. Quando a quantidade de alunos a receber o x, cada um vai receber 12 livros. Então, essa função aqui seria a vejação, né? Melhorando ela, ficaria desse jeito. Y igual a 24, que é o k, que a gente já sabe, sobre x. Seria o gráfico, seria esse gráficozinho aqui. Y igual a 24 dividido por x. Tá? Então, tem toda uma relação interessante. Voltando lá para o slide. Pronto, deu para a gente ver um pouquinho de representação. Vamos ver o que falta. Opa. Sai aqui. Bom, a gente vai para o novo slide, que eu postei por volta de 1 hora, tá? Pronto, aqui. Olha só. Aqui diz esse slide. No estudo científico de qualquer fenômeno, sempre procuramos identificar grandezas mensuráveis ligadas a ele. O que é mensurável, pessoal? Que pode ser medido, tá? Em seguida, estabelecer as relações existentes entre essas grandezas. Acompanhe o exemplo a seguir. Exemplo 1. Tempo e espaço. Uma pista de ciclismo tem marcações a cada 600 metros. Um ciclista treina para uma prova de resistência, desenvolvendo uma velocidade constante. Enquanto isso, seu técnico anota de minuto em minuto a distância já percorrida pelo ciclista. O resultado pode ser observado na tabela abaixo. Vamos ver o que foi que aconteceu. No instante zero, no tempo zero, né, o cara está no início da marcação, no tempo zero, não foi marcado. A distância percorrida é zero, que ele está no tempo zero, ainda não passou nenhum segundo. Né? No tempo 1, depois de um minuto, o cara conseguiu percorrer 600 metros. Depois de 2 minutos, o cara conseguiu percorrer 1.200 metros. Depois de 3 minutos, o cara conseguiu percorrer 1.800 metros. Depois de 4 minutos, 2.400. Pergunta. Olhando para a tabelinha, galera. Esse é um probleminha, essas duas grandezas. Tempo e distância percorrida são grandezas diretamente proporcional ou inversamente proporcionais? E aí, galera? Diretamente proporcionais, eu acho. Exatamente. Porque os minutos estão aumentando e a distância também. Quando você estiver em dúvida, pessoal, é só você fazer o seguinte, eu pego uma grandeza, divide pelo seu correspondente. 600 dividido por 1, 600. Aí, vamos lá, pegar outras duas grandezas. 1.200, que é o correspondente a ele, 2, dividido por 2, 600. Ou seja, está dando sempre o mesmo valor. Esse mesmo valor, que é o 600, ele vai ser a nossa constante. Então,
essas duas grandezas são diretamente proporcional. Se uma dobra, a outra também dobra. Tá? Então, é bom ficar bem gravado isso na mente. Então, esse seria um problema de grandezas diretamente proporcional. Mas vamos ver o que aqui diz mais na frente. Pronto. A cada instante x corresponde a uma única distância y. Dizemos por isso que a distância é função do instante. Distância, olha só. Cada valor que dá do x, né, do instante em minutos, corresponde a um único valor de distância. 0 corresponde a 0, 1 corresponde a 600, 2 corresponde a 1.200, 3 corresponde a 1.800 e o 4 a 2.400. Então, o que é que ele diz? Onde isso acontece? A cada instante x corresponde a uma única distância y. Dizemos, por isso, que a distância é função do instante, né, do caso do tempo lá percorrido. A fórmula, ou lei, que relaciona y com x, é y igual a 600 vezes x. De novo, quem seria o 600? O nosso cal. Como a gente percebeu que era diretamente proporcional, ele vai ser da forma kx, não é? Porque são grandezas diretamente proporcionais. E aqui deu para perceber facilmente que a nossa razão é 600. Então, nosso K é o 600. Então, ficou 600 vezes o x. É por isso que a lei de formação, que é assim que a gente chama, ou seja, distância em função do instante, no caso do tempo. É y igual a 600 vezes x. Tudo bem, pessoal? Sim. Não, vai dar o mesmo valor não, Ariana. Quando for inverso, uma grandeza cresce, a outra decresce, criatura. Presta atenção aqui, ó. Quanto mais tempo passar, mais distância o cara consegue percorrer na bicicleta. Logo no iniciozinho aqui, olhando aqui, 1 minuto. Com 1 minuto, ele consegue andar 600 metros. Se ele dobrar o tempo, quando o tempo dobrar, então vai ser 2, né? Quando ele dobrar o tempo, vai ser 2. O espaço também vai dobrar. Era 600, vai para 1.200. Era 600 aqui, ó, passou para 1.200. Então, uma grandeza dobra, a outra também dobra. Uma grandeza triplica, a outra também triplica. Ou, em outras palavras, né, se você pega cada uma, divide pela outra, vai dar sempre o mesmo valor. No caso aqui, 600. 600 dividido para 1, 600. 1.200 dividido para 2, 600. 1.800 dividido para 3, 600. Ou seja, tem uma constante. Então, são grandezas diretamente proporcionais. Aí, com isso, a gente encontra a lei de formação facilmente. Né? Tendo a razão, vezes o x, a gente vai encontrar a lei de função. Ou seja, o y, que é a distância, ela é função do tempo percorrido. Do tempo, né, que já passou. O próximo slide, ele fala do mercadoria e preço, tá? Ele diz o seguinte: em uma barraca de praia, em Fortaleza, vende-se água de coco ao preço de R$ 3,50 o copo. Para facilitar seu trabalho, o proprietário da barraca montou a tabela ao lado. Nesse exemplo, duas grandezas estão relacionadas. O número de copos, aqui, ó, o número de copos e o preço. São as duas grandezas relacionadas na tabelinha. A cada quantidade de copos, aliás, deixa eu ver aqui, duas grandezas relacionadas, o número de copos e o preço. A cada quantidade de copos corresponde um único preço. Dizemos por isso que o preço é função do número de copos. A fórmula que estabelece isso, a gente vai ver daqui a pouco. Aqui embaixo, né? Vamos analisar a tabela. Deixa eu ver se dá para analisar aqui. Pronto. Olha só, vamos lá, né? Presta atenção, Ariana. Se a Ariana tomar um copo de água de coco, ela vai pagar R$ 3,50. Deixa eu ver aqui, foi comentário aqui, deixa eu ver esse comentário.
Não, Daniela, é isso não, presta atenção. Tá falando de tempo e espaço percorrido. Deixa eu voltar lá. Distância, ó. Presta atenção, na velocidade não. Olha aqui, pessoal, tabela 2, o pessoal tá confundindo aqui. O que é isso aqui? Se tu, em 1 minuto, tu consegue percorrer uma distância de 600 metros. Em 2, tu consegue percorrer uma distância de 1.200. Assim por diante. Nós estamos falando de distância. Se fosse velocidade, aí ia ser inversamente proporcional. Cuidado, a gente está falando de distância, não de velocidade. Lembrando que velocidade é espaço dividido pelo tempo, não? É uma razão, por sinal. Sim, voltando para cá, a Ariana lá na praia, né, muito rica, tomando água de coco lá em Fortaleza. Quarentena que é bom nada para ela. Aí ela, tomando um copo, ela pagou R$3,50. 2 copos, pagou 7. 3 copos, pagou R$10,50. Ou seja, para cada valor, para cada copo, para cada valor referente ao copo, vai existir um único valor a ser pago. Não é isso, Ariana? Para cada valor. Se eu comprar um copo, eu vou pagar R$3,50. Se eu comprar 2, eu vou pagar 7. Se para cada valor de copo bebido, né, vai ser pago um único valor. Esse valor é único. Ou seja, se você comprar 2 copos, você não vai pagar hora 7 e hora 10. Você só vai pagar 7. Deixa chamado, bem lembrado, tá esquecendo. Deixa eu mandar o link. Um instante, vai já. Só copiar aqui e colar. Vai chamar, né, galera? Pronto. Pois bem. Então, percebam que cada valor correspondente ao número de copos, você vai pagar um único preço, né? Tá? Então, isso quer dizer o quê? Que o preço é uma função do número de copos a ser bebidos. Então, quanto mais copos você beber, mais você vai pagar, lógico, né? Essas duas grandezas também é um exemplo de grandeza diretamente proporcional. E quem é a razão, pessoal? Se são grandezas diretamente proporcionais, qual é a razão? E Ariana, consegue enxergar, consegue ver aí a razão? Qual é a razão? Mandei o link da chamada agora. Tá dando certo não, Lucas? Acabei de mandar. Tá certo, consegui abrir. Pronto, aí, ó. Pronto. Sim, qual é a razão, hein, Ariane? Vamos lá. E aí, pessoal, qual é a razão? Alguém ajuda a Ariane aí? Qual é a razão aqui? Se são grandezas diretamente proporcionais, esses dois valores. Essas duas grandezas, melhor dizendo. Número de copos e preço. R$3,50. 3,50, muito bem. Ó, se eu comprar um copo, eu vou pagar 3 coisas. Se eu comprar 2 copos, eu vou pagar 7. Ou seja, tá aumentando de 3,50 cada, né, cada valor. Se você fizer a razão aqui, vocês vão encontrar facilmente. Então, você teria o quê, ó? O Y, que é o preço, tá? A ser pago. Ele é uma função da quantidade X a ser bebido. Sendo que a cada copo eu pago 3,50, né? 3,50 vezes o X. Eu quero saber quanto eu vou pagar por 10 copos. Então, seria Y igual a 3,50 vezes 10. Que vai dar
35. Tudo bem, galera? Aí? Aqui a formulazinha embaixo. Por que vezes 10 mesmo? Não, tô dizendo se, por acaso, se o X fosse 10, se eu quiser saber quanto é que eu vou pagar por 10 copos. Então, para cada copo eu não pago 3,50, que é a nossa razão, Sim. então é só multiplicar por 10. No caso, o X seria 10. Ah, tá bom, entendi. Se fosse 100, então Y igual a 3,50 vezes 100. A Ariana aí bebendo 100 copos de água de coco em 1 hora. Então, esse Y aqui seria 350, 50. né? Pronto, vamos para o próximo. Próximo exemplo. Depois eu posto atividade a respeito disso aqui. Atividade bem fácil, parecido com esses exemplos aqui. Passageiro e preço da passagem. Vamos lá. Para fretar um ônibus de execução com 40 lugares, paga-se ao todo R$ 1.800. Essa despesa deverá ser igualmente repartida entre os participantes. Para calcular a despesa, para calcular a quantia que cada um deverá desembolsar, Y, basta dividir o preço total, 1.800, pelo número de passageiros X. A fórmula, ou lei de formulação, que relaciona Y com X, é Y igual a 1.800 sobre X. Ou seja, a gente vai ter a quantidade, o valor total pago, né, pelo frete, da execução. Eu quero saber quanto é que cada um vai pagar. Então, é só dividir pela quantidade de pessoas. No caso, a quantidade de pessoas é o X, e o Y seria o preço, tá? Então, a gente teria essa relaçãozinha. Observando a tabela. Se X for 4, seria pago 450. Então, seria assim, né? Y igual a 1.800 dividido pelo valor do X. Vamos supor, se X fosse o 20 aqui, pronto. Se X for 20, aí dividiria por 20. É só substituir aqui. Aí você cancela 0 por 0, fica 180 por 2, que dá 90. Então, dúvidas aí, galera? Deixa eu ver que hora é essa. Outra aqui, se X fosse 40 mesmo, aí você tem a mesma coisa. Quanto é que cada um vai pagar? O preço total, que é 1.800, dividido por 40 pessoas, que é o X. Mesmo esqueminha. 180 por 4, pescando aqui, já está bem aqui, dá 45. Ou seja, para saber o total, né? Isso aqui vocês sabem fazer muito bem, né? Nas festinhas aí de aniversário, vocês pegam a quantidade do preço das coisas, né? E divide pelos 45 alunos. Tá vendo fazendo festa, né, galera? Sim. Vamos para o próximo aqui, último slide da aula de hoje. Exemplo 4. Esse exemplo 4, acho que a gente não consegue fazer uma lei de formação para ele. Mas também tem uma relação única. Olha só. Tempo e temperatura. O Instituto de Meteorologia, quando quer estudar a variação da temperatura em certa cidade, mede a temperatura a intervalos regulares. Por exemplo, a cada 2 horas. E monta uma tabela que relaciona as grandezas horas e temperatura. Então, as duas grandezas que ele vai utilizar aqui vai ser hora e a temperatura naquele momento. Vamos supor que a tabela de um determinado dia seja assim. Olha só, a 0 hora, ele mediu 7 graus. A 2 horas depois, mediu 4 graus. Caiu, né? Caiu 3 graus. 4 horas depois, mediu 3 graus. Caiu só um grau em relação à medição anterior. 6 horas depois, caiu para 2 graus. Caiu mais 1 grau. 8 horas depois, 5 graus. Aumentou 3. 10 horas depois, aumentou 12. Ou seja, não tem uma regularidade. Então, não dá para a gente formar uma lei de formação. Porque como a gente, né, nos anteriores, a gente percebia que tinha uma regularidade. Aqui não. Está aleatório. Mas tem um porém. Cada valor do tempo tem um único correspondente na
a questão de temperatura. Ó, a cada hora corresponde a uma única medida de temperatura. Dizemos por isso que a medida da temperatura é função da medida tempo. O 0 corresponde ao 7, o 2 corresponde ao 4, o 4 corresponde ao 3, então assim por diante. Ou seja, para cada valor do tempo, temos um único correspondente à questão de temperatura. Toda vida que isso acontece, nós temos uma relação de função, tá? Então, por hoje, galera, é só. Aí, mais tarde, talvez eu poste a atividade dessa parte aqui. É semelhante a esse aqui que a gente viu, esses 4 slides, tá? Não é difícil, não. Mais tarde eu passo a atividade referente. Tudo bem? Estamos encerrando por aqui. Tchau, professor. Tchau. Vamos beber a Coca-Cola. Tchau, professor. Tchau. Até amanhã. Valeu, galera. Até amanhã. Passar só 40 questões a pedidos, tá? Diego tá doido pra fazer atividade, tá cansado de não fazer nada. Parar de gravar. Parar de gravar, né? Botando aqui.